Tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? No programa de hoje falaremos sobre gravidez e adolescência, os riscos para a mãe, para o bebê e os problemas na hora do parto. Agora, vamos lá para o prédio do CISAM com a nossa querida amiga Bianca Carvalho. É com você, Bianca. Boa tarde para você também, Meire. Hoje estamos aqui no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros com a interna Júlia Nogueira para falar um pouco sobre a gravidez na adolescência e os riscos para o feto, também para a mãe. Então, doutora, quais são os riscos para o feto nesse período? Bom dia. Primeiramente, é importante saber que não é porque a menina ela menstrua e ela é capaz de engravidar que é o momento adequado para isso. O corpo dela ainda vai amadurecer e ele vai desenvolver alguns atributos que vão fazer com que ela seja capaz de ser uma mãe, de ter uma gestação saudável. Quando a menina engravida muito cedo, principalmente abaixo dos 15 anos, ela vai ter dificuldades de nutrir esse feto, porque o corpo dela ainda não está preparado para dar esse aporte nutricional. Então o bebê ele pode ter baixo peso ao nascer, ou também por motivos alimentares. Muitas vezes o adolescente ele não segue a dieta adequada para uma pessoa em gestação e muitas vezes ele não vai seguir também, se o médico passar a dieta específica, por características da fase, da idade, etc. Também o bebê pode nascer pequeno, ele pode ser pequeno para a idade gestacional. Por quê? Por restrição ao crescimento uterino. Tanto pelo corpo dela, que ainda é pequeno, é menor, o útero é menor, não tem a elasticidade necessária, quanto por fatores hormonais e fatores fisiológicos dela mesma. Então esse bebê pode acabar nascendo pequenininho. Outra coisa que vai interferir são partos prematuros, que são mais comuns durante esse período, também porque o útero dela não tem essa capacidade de crescer tanto, então por restrição a bolsa dela pode acabar rompendo e iniciar um trabalho de parto precoce. Certo. E quais são os riscos para a mãe? Tem algum risco para a mãe? Sim, os impactos na mãe são principalmente, talvez os mais importantes sejam os impactos psicológicos. Muitas vezes essa é uma gestação que não é planejada e não é desejada, que é o que tem o maior impacto com relação a isso. Ou seja, a mãe tem um risco maior de ter depressão pós-parto e também de rejeitar esse filho que ela acabou de gerar. Ela também pode sentir muito medo de não ser aceita socialmente, então isso tudo vai gerar dificuldades no crescimento, no desenvolvimento desse bebê e dificuldades psicológicas para a própria mãe. Também, além disso, o parto precoce ele causa riscos para a mãe de várias maneiras. Ela pode ter infecções, ela pode ter hemorragias, tudo devido a essa situação. Outros riscos que podem ser causados para a mãe também são, no caso, se a mãe for muito jovem, abaixo dos 15 anos, deficiências, anemias, etc. Mas isso não causaria um risco tão grande para a saúde dela quanto o resto. Certo. Obrigada, doutora. Spine tingler. Got a spine tingler right there. Este é Zaza. Ele errou, mas sabe quem não erraria? Stephen Curry. Ele é jogador profissional camisa 30, armador do Golden State Warriors, time que vai há 5 anos seguidos para as finais de playoffs. E nesses 5 anos ganhou 3 vezes. Steph já conseguiu jogar 806 jogos pela equipe. Na juventude, quando ele estava na faculdade, ele jogava pelos Wildcats, de 2006 até 2009, quando foi draftado para a NBA e começou a jogar no Golden State e nunca mais parou. Ele nasceu em Ohio, mas foi criado na Carolina do Norte, no meio de uma família que era muito ligada ao esporte. O pai dele, inclusive, era jogador da NBA e jogava no Cleveland Cavaliers, e o irmão dele joga no Dallas Mavericks. Em 2016, ele ajudou o Golden State Warriors a bater o recorde invencível do Chicago Bulls de maior número de vitórias em uma temporada. Mas no mesmo ano, eles perderam para o Cleveland Cavaliers. Bom, mas eles conseguiram dar o troco nas próximas 2 temporadas, que ganharam o Cleveland Cavaliers. Porém, depois perderam para um time que estava estreando na final da NBA, o Toronto Raptors. Na temporada de 2014-2015, ele foi eleito como MVP. Ele é famosíssimo pelas suas cestas de 3 e por isso é conhecido como Brinquedinho Assassino. E por participar da duplinha dos Splash Brothers com Klay Thompson. Dos 806 jogos que ele já participou,
Ele fez 19.283 pontos. Absurdo, né? O motivo pelo qual ele consegue essa enorme quantidade de cestas é que, apesar de ele se movimentar numa velocidade maior que 10 milhas por hora, ele consegue parar em 0,33 segundos. Com isso, ele realiza a mesma cesta várias vezes, de forma super eficaz. Nas cestas de 2, ele coloca seu antebraço numa posição de 5 graus e só libera a bola quando já está no ar. E nas cestas de 3, ele posiciona seu braço num ângulo entre 50 e 55 graus. E com isso, por ele ter uma altura de 1,91, que é abaixo da média dos jogadores da NBA, que a média é 2 metros, esse lançamento que ele faz aumenta a altura da trajetória da bola, o que impede dos jogadores mais altos alcançá-la e aumenta em 19% a chance da bola ter um espaço maior para entrar no aro. E agora, como podemos ver, o segredo de Steph Curry está revelado. Não é sorte, galera, é física. Sim. Here we are with one more edition of Brazilian Idol. Yippee! These guys are gonna rock! I'm so excited. I'm right here, I'm trying to make it quick. To get enough of you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done, pretending you don't need anyone. I'm standing here naked. I'm standing here naked. You literally made me cry. That was so pretty. That was so beautiful. Oh my god. Man, I do believe in your potential. Well, I like it, but it's so dramatic. I got that flow that's so hard when I break my wrist. That's what I'm talking about. Jab right to the rib cage. Hey, I don't got time to show you how. You already know that I get down. If you wanna see, then bring the crowd. I chop ish up like my first name, Yao Ming. I bring heat to the winter, freeze 'em up in spring. Wax on, wax off, watch when I blast off. Forget my shoulder now, I'ma go dust the map off. The world's mine, black belt certified. Right hook, left jab, every verse I rhyme. I'm the next up, that's elementary. Who's the rookie of the year? Tell him sensei. Hard to the body like karate. Look, I'm not even going to say anything. Oh my god, it was so adorable the way you did that thing with the hand, you know? That was so good. Man, I feel like we share the same energy, you know? Like, that's awesome. I like it. God, this music just reminded me of my childhood. That's amazing. I'm feeling magic. That sucks. I like that very much. Wait a minute. We're at The Voice, yeah? Now the world don't move to the beat of just one.
Hoje estamos aqui na Rua do Bom Jesus, a antiga Rua dos Judeus, onde os holandeses, quando ocuparam aqui Pernambuco no século XVII, vieram fugindo das perseguições religiosas. Essa era foi muito importante para a arquitetura e para a infraestrutura do atual Recife que a gente tem. E essas construções aqui, elas são essenciais para você entender a história de Pernambuco. Outro local muito importante que teve uma influência gigante dos holandeses foi o Museu a Céu Aberto. E o nosso querido professor Paulo Chaves, ele irá explicar um pouco mais detalhadamente para vocês sobre o museu e a história. Marcelo, é o seguinte, quando Nassau esteve aqui em Pernambuco, ele construiu uma cidade chamada Cidade Maurícia, que foi projetada pelo arquiteto Pieter Post, que nunca nem pisou aqui, ele fez o projeto lá da Holanda. E para viabilizar a ocupação, ele protegeu a cidade com a imensa muralha, que é justamente a que vocês estão vendo aqui. E nessa muralha, quando a água batia em maré alta, a cidade era inundada, mas depois essa água voltava pelas canaletas e através de comportas, essa água voltava para o Atlântico. Então, um sistema extremamente eficiente de engenharia. Então, como a gente pode ver, isso é muito importante e é um acervo histórico que deve ser preservado. Obrigado. A apenas alguns metros do museu está a Sinagoga Carraus do Israel, que foi construída no século XVII durante o período da ocupação holandesa em Pernambuco. Os judeus vieram para cá fugindo da opressão religiosa que acontecia na Europa Ibérica e fundaram aqui a primeira sinagoga das Américas. Depois da expulsão dos holandeses, o prédio onde funcionava a sinagoga foi demolido e até recentemente funcionava aqui uma casa comercial de material elétrico. Então, essa foi a primeira sinagoga a surgir nas Américas já no século XVII, sitiada aqui em Recife, em Pernambuco. Ela funcionou durante a ocupação holandesa por causa da liberdade religiosa que os holandeses ofereciam, ao contrário dos portugueses e dos espanhóis que estavam no período da Inquisição. Então, Recife foi um grande refúgio para os judeus que estavam fugindo dessa perseguição na Europa e assim se concentraram nessa congregação, a Carraus do Israel, que se tornou extremamente importante, atraindo até a atenção do rabino mais importante da Holanda, o Isaac Aboab da Fonseca, que veio para cá gerir os serviços. Essa sinagoga funcionou durante a ocupação holandesa até a expulsão deles em 1654. Os judeus que saíram daqui, em sua maioria, voltaram para a Holanda, alguns foram para Nova Amsterdã, onde ajudaram a fundar a futura cidade de Nova York, e uma parte deles ficaram aqui em Pernambuco, se misturando na população. A indústria automobilística no Brasil faz grande parte da economia, como demonstram os números. Ela constitui 4% do PIB nacional e 22% do PIB industrial brasileiro. Desde que se instalou aqui, principalmente durante o governo de Juscelino Kubitschek, na segunda metade da década de 1950, essa indústria vem gerando vários benefícios para o Brasil, e um deles, claro, é gerando vários empregos para o povo brasileiro. Atualmente, essa indústria vem apresentando um declínio, que é atribuído principalmente ao crescimento asiático, que vem fazendo outras empresas se retirarem do âmbito nacional. Esse decaimento pode ser apresentado aqui nesse gráfico, e ele é seguido ao decaimento também do número de empregos. E um exemplo disso, atualmente no Brasil, é o que aconteceu com a Ford, que é uma empresa americana, é a terceira maior empresa automobilística no mundo, ela constitui 6,8% da produção mundial. E, no início do ano, ela anunciou que ia se retirar do ABC Paulista, que é um dos principais âmbitos de comércio automobilístico no Brasil. Esse anúncio foi seguido de vários protestos pelos funcionários da empresa, já que mais de 800 empregos seriam perdidos com o fechamento. Assim, a Canoa Cherry, por meio de intermédio do governo nacional, ela veio apresentando o interesse de uma compra com empréstimos chineses, uma compra dessa planta de produção no ABC Paulista, em São Bernardino. E foi muito incentivado, pois salvaria mais de 850 empregos. Assim, a gente pode ver que a empresa automobilística, a indústria automobilística é muito importante para o Brasil. E o seu entendimento é essencial. Assim, a gente convidou um economista que vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre o assunto. Estamos aqui com o professor de Economia da UFPE, o senhor Valdeci Guimarães, e ele vai nos dar algumas respostas sobre
o que afeta diretamente na indústria automobilística, se só os benefícios fiscais vai resolver essa situação. Olha só, o que faz não só a indústria automobilística, mas qualquer outra indústria, qualquer outro segmento produtivo operar, funcionar, são duas coisas: demanda e crédito, tá certo? Demanda é ter gente para consumir o que elas vendem, né? No caso do setor automobilístico, carros, tá certo? E crédito é existir recursos no sistema financeiro em condições apropriadas, em termos de taxa de juros baixa, tá certo? E um tempo alongado, razoável, para que os empresários se encorajem a pegar esses recursos emprestados e invistam na produção, tá certo? Bom, pelo lado da demanda, né, pelo lado do consumo, a gente tem um problema porque está no meio de uma crise, tá certo? Então o consumo está muito deprimido, tem que se reativar o consumo, tá certo? Pelo lado do crédito, que aí entra a sua pergunta, os benefícios fiscais não vão resolver os problemas. É importante que se tenha, tá certo? Porque benefícios fiscais vai ajudar, não é, a diminuição do custo de produção, mas só eles não adiantam, tá certo? Tem que se ter crédito bom e barato e tem que ter capacidade de consumo, tá certo? Para que a economia brasileira reative a capacidade de consumo, tá certo? Tem que haver políticas no sentido de fazer com que haja crescimento econômico, tá certo? Bom, a aposta do atual governo foi fazer com que implementar, né, as reformas ditas estruturais, reforma da Previdência, reforma do trabalho e reforma tributária, na expectativa de essas reformas se transformarem em capacidade de consumo, tá certo? Que a meu ver, isso não vai ocorrer por causa da natureza dessas reformas, que não foi feito de maneira apropriada, tá certo? Então, a questão do retorno, não é, do crescimento econômico e, portanto, da capacidade de consumo, vai passar exatamente pela diminuição da taxa real de juros na ponta, tanto para os consumidores quanto para os empresários, tá certo? Não adianta diminuir a taxa de juros Selic, tá certo? Mas principalmente a taxa de juros para os empresários e para o consumidor na ponta. Essa ainda está muito alta, tá certo? Sem essa taxa de juros cair, não é impossível haver investimento. Não havendo investimento, não vai haver emprego e, portanto, geração de renda, e com isso crescimento econômico e capacidade de consumo. Muito obrigado, senhor Valdeci. Ok. Encerramos aqui. Hoje, dia 14 de outubro de 2019, segunda-feira, nós temos as seguintes previsões. Na região sul do Brasil, temos a ocorrência de alguns temporais, devido a nuvens carregadas. Estas nuvens carregadas estão sendo formadas devido a uma frente fria que está chegando ao estado. Como, por exemplo, em Porto Alegre, nós temos a máxima de 18 e a mínima de 13. Durante os próximos dias, nós teremos um aumento das chuvas e uma diminuição possível das temperaturas. Esta mesma frente fria seguirá até o estado de São Paulo, o qual tem a máxima de 26 e a mínima de 17. Esta mesma frente fria irá diminuir a temperatura da região. Falando um pouco do norte,
nós temos a ocorrência também de algumas chuvas devido a nuvens carregadas. Na cidade de Manaus, capital do Amazonas, nós temos a máxima de 31 e a mínima de 23, porém com altas chances de chuva, devido a esta mesma ocorrência de nuvens carregadas. O Nordeste ele continua sem chuva, com possíveis pancadas durante a tarde. Em Recife, capital de Pernambuco, nós temos a máxima de 30 e a mínima de 22, com possíveis chances de chuva, formando aproximadamente 5 milímetros. O litoral brasileiro ele continua com volumes consideráveis, tendo em vista a umidade. Falando um pouco do Brasil, nós temos a máxima de 42 em Feira da Mata, na Bahia. E a menor temperatura do nosso país é em Canguçu, em Rio Grande do Sul, com 9 graus. Cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho no mar. Porque estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que nunca passa sozinha. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o Calhambeck, bibi. Quero buzinar o Calhambeck, tchubirubirubirububi. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E o que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido, ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Toque nesse torto, nunca se direita. A menina que requebra, a mãe pega na cabeça. Toque nesse torto, nunca se direita. A menina que requebra, a mãe pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não vai, vai, vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso, só hoje. Yeah, yeah. Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado. Coração no peito sofre sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Evoluiu. Vai brisa, não vai, quer ver o Cres. No tabuzão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse. No tabuzão que te faz mexer, mexer. Pode começar desse. No tabuzão que te faz mexer. Eu dou a cara, sai aqui.